Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje falando de equilíbrio químico, né? Esse é o tópico que a gente vai discutir nesse vídeo, certo? Equilíbrio químico, o seu conceito e as principais características do que seria o equilíbrio químico, certo? Vamos lá, então para a gente discutir equilíbrio químico, nós precisamos primeiro relembrar o conceito de reação química, né? O que são as reações químicas? As reações químicas são, então, a gente pode definir como a capacidade que a matéria tem de se transformar, né? Várias substâncias podem se combinar entre si, formando novas substâncias com características diferentes. Então seria a combinação molecular, né? A combinação da matéria. Então, se você colocar no meio reacional vários reagentes, o que você espera é que esses reagentes se combinem para formar os produtos, que são também outros personagens importantes das nossas reações químicas. Você tem de um lado os reagentes, que se combinam no meio reacional formando os produtos. Aqui a gente tem um Erlenmeyer, ele é bastante comum no laboratório, é uma vidraria bastante comum, onde geralmente no laboratório as reações químicas podem acontecer em meio aquoso, em solução aquosa. Aqui eu coloquei algumas substâncias no início, né? Seriam os meus reagentes. Essas substâncias por afinidade química vão se combinar e você vai ter então a formação dos seus produtos do outro lado da reação. Então você começa a reação com reagentes, esses reagentes se combinam para formar então os seus produtos. Reagentes de um lado esquerdo no início da reação e produtos no teu lado direito da reação. E no meio, o que eu tenho aqui? Essa setinha, né, que indica o que para a gente? Essa setinha é fundamental para a aula de hoje, porque ela tem em si o conceito de reversibilidade. E o que é reversibilidade? É um processo que vai e que volta, né? É um processo que pode retornar ao seu estado inicial. Nesse caso aqui, como é que a gente lê o que está acontecendo? A gente está lendo o seguinte, que reagente ele pode formar produto, mas, por sua vez, produto também pode formar reagente. Então, para você entender o conceito de equilíbrio químico, você precisa entender esse conceito de reversibilidade, tá certo? Então, vamos para frente. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês a representação escrita do que acontece em uma reação química. Então, a forma que você representa uma reação química, a gente chama de equação química. Então, a equação química é a representação escrita de tudo que está acontecendo naquele meio reacional. A gente utilizou aqui esse exemplo. Vamos ler, então, ele. Eu estou lendo aqui uma quantidade de matéria, que pode ser expressa como mol. Eu tenho aqui 1 mol dessa substância. Quem é essa substância aqui? Eu fiz para vocês um modelo bem rústico aqui, mas que vai servir para vocês entenderem melhor essa equação química. Eu tenho 1 mol de nitrogênio molecular. Quem é o nitrogênio molecular? São 2 átomos de nitrogênio que se combinaram. Então aqui eu tenho uma entidade aqui dessa molécula, do nitrogênio molecular, no estado gasoso, que se combina com 3 mols, 3 entidades aqui químicas, né, do hidrogênio molecular, que é a combinação de 2 átomos de hidrogênio, certo? 3 por quê? Porque eu tenho 3 mols, não. É 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Todos são substâncias moleculares. E o hidrogênio também está no estado gasoso. Eles se combinam, eles vão se combinar para formar o que do outro lado? Para formar o gás amônia. Aqui o nosso gás amônia. Então aqui é a nossa reação química. Os reagentes estão à esquerda e os produtos estão à direita. A amônia, na forma gasosa, é a combinação de um átomo de nitrogênio com 3 de hidrogênios. Eu tenho 2 moléculas para simbolizar que eu tenho 2 mols, né? 2 entidades químicas aqui, 2 mols sendo formados. E como é que isso acontece, então, do ponto de vista cronológico da reação, no decorrer do tempo? Como é que esse processo ele se desencadeia? Da seguinte forma. No início, no tempo t igual a 0 de uma reação química, pessoal, eu não tenho produto, eu só tenho reagente, né? Então, no t igual a 0, só tenho reagentes aqui presentes na reação. Esses reagentes, eles vão se encontrar, né? Eles vão colidir entre si. Ó. E essa combinação entre eles, ok? Essa combinação entre eles vai gerar, porque esses reagentes eles têm velocidade, tem energia cinética, tem energia potencial, né? Eles têm potencial químico para transformação. Então o que vai acontecer? Eles vão se combinar, eles vão reagir entre si. E essa reação de reagentes, essa combinação de reagentes,
vai dar origem aos meus produtos, certo? Do outro lado aqui eu tenho os meus produtos. Então, no início da reação, a velocidade de formação é alta, né? Porque eu tenho vários reagentes se combinando. Então, a gente diz aqui que da esquerda para a direita eu tenho uma velocidade de formação, que eu vou chamar de V1, que é a velocidade de formação de produto a partir de reagente, né? Produto sendo produzido a partir de reagente. À medida que a reação se processa, os meus reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados. Então, eu vou ter concentração suficiente de produto para se combinar entre si também. E o interessante é que esses produtos podem reagir entre si e formar, por sua vez, quem? Os reagentes. Ó. Então, eu vou ter uma reação inversa também. Então, eu tenho uma reação indo e uma reação voltando. Essa reação voltando eu vou chamar de V2. Ela vai ser expressa em função de sua velocidade. Do mesmo jeito, no início, a velocidade é zero, porque eu não tenho produto. Mas à medida que o produto vai sendo formado, quanto mais produto tiver, maior a formação de reagente a partir desse produto. Então, essa velocidade vai aumentando. Então, vai chegar um momento em que a velocidade V1 ela vai diminuir, não é? E a velocidade V2 vai aumentar, ok? E vai chegar um momento em que a velocidade V1 ela vai se igualar à velocidade V2. Então, nesse momento em que V1 é igual a V2, eu tenho o nosso equilíbrio químico da reação, certo? Que é o objetivo desse vídeo, é vocês entenderem o que é esse equilíbrio químico. Então, é esse momento em que a velocidade de formação de produto se iguala à velocidade de formação de reagente, eu tenho o meu equilíbrio químico. Ok? Bem, então, vocês viram o conceito de equilíbrio químico, né? A gente acabou de estabelecer esse conceito. Mas vamos agora fixar mais esse conceito, explicando ele do ponto de vista gráfico, né? O que acontece com essas velocidades aí para você enxergar melhor no decorrer do tempo? Aqui, pessoal, eu tenho uma velocidade V1. Professor, quem é a velocidade V1? A velocidade V1, lembre, é a velocidade que vai de reagente para produto, né? V1 começa lá em cima, porque eu tenho muito reagente, mas vai diminuindo, porque o reagente está sendo consumido, então a velocidade de formação de produto vai diminuindo, porque eu tenho pouco reagente para formar produto, até que chega um momento, ó, em que essa velocidade ela passa a ser constante, ok? Guarde bem esse momento aí, tá bom? Agora vamos ver o que acontece no segundo gráfico com o V2. Ó. Quem seria V2? V2 é a velocidade que vai de produto para reagente, né? É o contrário, né? Ok? É a que vai de produto para reagente. No início, o V2 é zero. Faz sentido, porque não tem produto. Mas à medida que o produto é formado, a velocidade vai aumentando, porque eu tenho mais produto para reagir entre si e formar reagente. Até que chega um momento, ó, em que V2 ela repete o comportamento de V1, ela fica constante também. Ok? Agora vamos juntar os dois gráficos, o gráfico de V1 e o gráfico de V2. O que vai acontecer? Olha só que interessante. Aqui é V1, né, que é a de reagente para produto. E aqui é V2, ó, que é a de produto para reagente. E aqui as duas se igualam. Ó. V1 fica igual a V2. Esse momento aqui a gente chama de equilíbrio químico. Certo? Então você não pode esquecer mais isso. Ó. Equilíbrio químico é o momento em que a velocidade da reação direta, né, que vai de reagente para produto, é igual à velocidade da reação inversa, que vai de produto para reagente. Ok, pessoal? Até aí tudo bem, né? Então vamos recapitular. Vamos recapitular o que a gente viu até agora. A gente viu o seguinte. Nós vimos que o equilíbrio químico ele se estabelece, né? O equilíbrio químico se estabelece em uma reação reversível. A reação ela é reversível, certo? Ele é um sistema dinâmico porque ele não para. A reação, quando ela atinge o equilíbrio, ela não para. Ela continua acontecendo. Isso é um erro que muitos alunos cometem. Acham que o sistema está parado. Ele não está parado, não. O que acontece é que à medida que forma produto, também forma reagente. A reação vai e volta no equilíbrio. Então, o que acontece? Você não vê a mudança da composição da reação. A concentração de reagente permanece constante e a concentração de produto também permanece constante. Por isso que você diz que o equilíbrio se estabeleceu, né? As concentrações se permanecem constantes, mas o sistema continua se movimentando. Então, é um sistema dinâmico. E a condição para o equilíbrio se estabelecer é o quê? Que a velocidade direta aqui, ó, essa, né? Para sua velocidade direta tem que ser igual à velocidade inversa. Tá certo? Ponto importante, ó, que a gente acabou de falar.
para não ter dúvida, as concentrações de todas as substâncias permanecem constantes no equilíbrio, ou seja, reagente e produto é constante, porém, não necessariamente são iguais, né? Professor, não entendi isso, não entendi essa segunda parte aqui. Está confuso? Pois vamos descomplicar, né? Vamos fazer graficamente aqui, que a gente fez para a velocidade, agora com essas concentrações, para você deixar esse conceito aqui bem fixado, certo? Vamos lá. Graficamente eu tenho concentração no eixo Y e tempo no eixo X. Vamos ver o que acontece com as concentrações dos meus componentes do equilíbrio. Aqui, lembra quem é? Concentração de reagente, né? Vermelhinho. Lá do primeiro slide a gente colocou os reagentes, tá certo? A nossa canetinha. Então aqui eu tenho reagente, ó. Reagente começa lá em cima, né? À medida que o tempo da reação passa, o reagente é consumido, então a concentração dele baixa. E ele chega aqui nesse momento em que ele permanece constante, tá certo? Agora vamos ver o que acontece com o produto. Produto, por sua vez, ó, ele começa lá embaixo, no zero, porque não tem produto no início da reação, a menos que você coloque. A menos que você comece a reação já com produto, que não é o nosso caso. Então o produto está lá embaixo, ó, zerado, né? À medida que a reação acontece no decorrer do tempo, o produto vai aumentando, chega esse momento em que ele permanece constante. Que eu tenho o produto. Ok? Professor, o que é esse momento aí onde reagente e produto está constante? A gente acabou de definir já. Nesse momento eu tenho um equilíbrio químico se estabelecendo. Aqui é o equilíbrio químico. Agora veja bem, ó. Nesse equilíbrio a concentração de reagente molar, né, é maior do que a concentração de produto. As concentrações não precisam ser iguais, pessoal. Elas permanecem constantes. Não é verdade? Validou um equilíbrio químico, não é? Permanece constante, mas não são iguais, certo? Essa reação é tida de baixo rendimento. Por que de baixo rendimento? Porque do ponto de vista industrial eu quero uma reação que tenha muito produto, né? A tendência é essa, a gente quer uma reação que tenha muito produto. Aqui eu tenho mais reagente do que produto quando eu cheguei ao equilíbrio. Então não é uma reação tão satisfatória. A gente disse que ela é uma reação de baixo rendimento. Tá certo? Agora vamos ver um segundo gráfico. Do mesmo jeito, ó, produto e reagente. O que mudou aí pra gente? O reagente aqui diminuiu, né? E o produto aumentou. Tem equilíbrio? Tem, né? A partir daqui, né? Ó, vamos traçar uma linha. Não ficou bem, né? Vamos lá. A partir daqui, né? Ó, a partir daqui, concentração de produto. Ela é constante. Concentração de reagente também é constante. Certo? Então eu tenho um equilíbrio também nesse gráfico 2. Qual a diferença desse gráfico 2 para o gráfico 1? No gráfico 1 eu tinha mais reagente do que produto. Aqui eu tenho mais produto do que reagente, pessoal. Exatamente, professor. Mais produto do que reagente. É uma reação de alto rendimento, né? Exatamente, de alto rendimento. Mas também é uma condição de equilíbrio. Então, interessante. Vocês têm perfis de composição no equilíbrio diferente de produto e reagente. Mas nos dois casos, eles são exemplos de equilíbrio químico. Porque, para ter equilíbrio, a concentração de produto e reagente permanece constante no decorrer do tempo. Exatamente. Agora vamos ver um terceiro slide. Terceiro gráfico, né? Esse gráfico aqui, ó, ele mostra o quê? Uma condição de equilíbrio também. Qual a diferença para os gráficos anteriores? Porque nesse, além de permanecer constante no decorrer do tempo, eles são iguais. Então aqui também é uma condição de equilíbrio. Os três gráficos que a gente demonstrou são três equilíbrios químicos, com perfis de composição do sistema diferente. O que isso significa? Que reagente e produto podem ter uma relação diferente de composição, né? No primeiro gráfico, o reagente foi maior do que o produto. No segundo gráfico, o produto foi maior do que o reagente. E no terceiro gráfico, a concentração de reagente é igual à concentração de produto. Mas os três gráficos são exemplos de equilíbrio químico, porque nos três gráficos são obedecidas as condições de equilíbrio. Dentre delas, que a concentração de reagente e produto não pode mudar no decorrer do tempo, elas permanecem constantes. Embora elas não precisem ser necessariamente iguais. Elas podem ser iguais, mas não são obrigatoriamente iguais. Elas são obrigatoriamente constantes.